Ontário não é só Toronto. Siga a Wave nas redes sociais e ajude e compartilhe nossos episódios com seus amigos e familiares. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ontário não é só Toronto. Neste episódio a gente pergunta: por que a Marina foi morar em St. Catharines? Eu sou o Christian Pedersen e neste episódio conversamos com Marina Varela. Ela e o marido se mudaram para o Canadá há mais ou menos 2 anos. O casal reside em St. Catharines, que é a maior cidade da região de Niagara, conhecida como a Cidade Jardim pelos diversos parques e praças que existem por lá. St. Catharines é a 6ª maior cidade da província de Ontário e por rodovia fica a mais ou menos 112 km ao sul de Toronto e apenas 19 km com a fronteira internacional com os Estados Unidos, que é dividida pelo rio Niagara. Ontário não é só Toronto, o podcast da Brazilian Wave. Olá Marina, tudo bom? Olá, tudo jóia, Cristian, e você? Tudo ótimo, Marina, seja bem-vinda. Primeiro, conte-nos por que você escolheu Vancouver para estudar. Você esteve lá antes dessa fase de Ontário. Isso, na verdade, eu era mais nova, eu queria estudar inglês, aí na época eu vi Irlanda e Canadá, acabei decidindo pelo Canadá, eu conhecia umas pessoas que já tinham ido para Vancouver, e aí eu li um pouco e fui, né? Foi para estudar inglês, fiquei por 6 meses, e foi quando... a primeira vinda, mas foi quando eu me apaixonei. Tive a oportunidade de conhecer bastante o Canadá nessa vinda. Depois desses 6 meses, eu fui para Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa. Pelo menos você pôde conhecer bastante o Canadá. Foi. Eu acho que eu viajei mais nesses 6 meses do que nesse 1 ano e meio que eu tô aqui agora. Porque agora eu tô trabalhando, não tenho tempo. Não dá tempo, né? E aí você voltou pro Brasil? Eu voltei pro Brasil para terminar a faculdade, aí comecei a trabalhar. E aí eu com meu namorado, hoje meu marido, mas na época a gente namorava e a gente estava com aquelas ideias de ir embora do país e ele não conhecia o Canadá. Foi quando a gente decidiu vir para o Canadá para ficar 1 mês estudando inglês, fizemos, né, o intercâmbio, ficamos em homestay em 2017. Como foi essa experiência para vocês? Foi bacana. Para mim não era novidade porque eu já tinha tido essa experiência em Vancouver, mas pro meu marido foi. No finalzinho da viagem, a gente teve um pouco de problema com a homestay, até um pouco questão de higiene mesmo, comida, só que eu não me importava tanto, a gente comia muito fora, então não foi tanto problema. Nessa mesma viagem, eu lembro de muita gente que teve muito problema com o homestay. Engraçado, porque em Vancouver eu nunca escutei nenhum problema, pelo menos no período que eu tava lá, mas em Toronto eu escutei alguns problemas que as pessoas tiveram. Mas o nosso foi bem... Deu pra gente resolver, mas foi uma experiência boa. Até porque tinham mais estudantes na casa. Então, o tempo que eu tava com o meu marido e tinha algum estrangeiro, a gente tava sempre falando inglês. Então, foi uma experiência melhor do que se a gente tivesse ficado num Airbnb ou em algum lugar só nós dois, porque a gente ia ficar o tempo todo falando português, né? Aí vocês voltaram pro Brasil, ficaram um tempo e decidiram voltar para cá, certo? Isso, aí quando a gente veio para ficar esse 1 mês em 2017, que a gente decidiu que voltaria para morar. Só que nessa época ainda a gente não tinha certeza de onde. Meu marido queria fazer gastronomia, na época ele trabalhava com logística, nada a ver, né, com gastronomia. E aí a gente estava em dúvida, a primeira cidade que a gente viu era Toronto, aí só que em questão do custo de vida que nós começamos a pesquisar outros lugares, aí a gente pensou em Ottawa e London. Quando a gente entrou em contato com uma empresa de consultoria, ela apresentou pra gente o Niagara College, e aí a gente começou a pesquisar a região, pesquisar o Niagara College, que é muito bacana. Tem o curso de a cervejaria, que é o segundo curso que o meu marido também é muito encantado, porque a gente fazia cerveja no Brasil. Então, e o college também é bem completo. A gente deu uma pesquisada legal antes. E aí foi que a gente decidiu
Outra coisa também, que a gente começou a pesquisar o custo de vida na região de Niagara, né? E a diferença é muito grande de Toronto. É muito grande. Então, assim, um aluguel chega a ser 40% mais barato. E aí, com isso que a gente decidiu. A gente, na época nós entramos em grupo de WhatsApp em London e de Niagara, da região de Niagara. Aí, quando a gente decidiu, a gente até saiu do outro grupo e tal, mas foi até legal, porque eu entrei em contato com algumas pessoas de London para saber como que era, para saber a questão de transporte e tudo mais. Mas quando você veio a primeira vez, você chegou a Niagara Falls? Só depois que você veio na segunda vez? Em 2010, que eu vim para Toronto, eu não vim para Niagara Falls, porque eu lembro que estava nevando muito, acabou que eu decidi não vir para Niagara Falls. Na segunda vez que nós viemos, agora em 2017, nós viemos passear em Niagara Falls, mas eu não fazia ideia que a gente ia morar aqui. Porque para mim, Niagara Falls não era as cataratas, aquele centro turístico e acabou. Eu não imaginava a questão, não imaginava tudo que tinha nessa região, que é uma região muito bacana para se morar. Qual a razão que se fez você querer sair do Brasil? Ou vocês? É aquela coisa de violência? O que é? Na verdade, eu estava muito insatisfeita com o meu emprego. Eu acho que uma coisa que pesou bastante é essa falta de valor que eu sentia no Brasil, ainda mais no interior. A gente é do sul de Minas, do interior, então eu estudei engenharia. E eu recebia muito mal lá, então, assim, era uma coisa que eu via muito insatisfeita com isso. E muito essa questão também da questão de conhecer outras culturas, melhorar o inglês, isso foi muito que pesou muito. Todo mundo fala muito que aqui a relação da segurança e qualidade de vida. Em relação à segurança, eu nunca tive problema, porque no interior, apesar de hoje em dia estar um pouco perigoso, não tem como comparar com Rio e São Paulo, né? E como a Marina foi parar em St. Catharines? Como foi isso? Na verdade, como a gente veio, a gente pegou hotel uma semana para alugar apartamento aqui, e foi aqui que a gente decidiu. Como o campus do João é em Niagara-on-the-Lake, é mais fácil a gente morar em St. Catharines do que morar em Niagara Falls. A Niagara Falls até também tem ônibus, mas onde a gente mora é bem perto. Apesar de ser outra cidade, por exemplo, de carro da minha casa até o campus é 10 minutos. Então, é bem perto. Então, a gente decidiu assim, St. Catharines é a maior cidade da região, né? Apesar de não ser muito grande, né? Aqui tem 130 mil habitantes. Apesar de eu falar isso, no Brasil, a minha cidade, eu acho que tem 90 ou 95, não tem nada. Comparado a uma cidade no Brasil de 130 mil habitantes, aqui tem tudo, né? Eu não tenho do que reclamar. Apesar de ter gente que reclama, que fala que aqui é interior, não tem nada para fazer. Eu vim de uma cidade que não tem nada, então, para mim, lucro. Tem shopping, tem cinema, tem tudo, eu não tenho do que reclamar. Mas aí a gente acabou encontrando um apartamento aqui, e foi por isso que a gente decidiu morar aqui. Mas eu moraria também, não sei ainda, depois que o João se formar, pode ser que a gente more em Niagara Falls, em Welland, ou em alguma outra cidade aqui da região, se a gente for ficar por aqui, por ser tudo muito perto, né? E como é que foi encontrar um lugar para morar na região? Foi difícil? Você procurou vários lugares? Ou foi uma coisa até que não foi tão complicada? Nós chegamos em maio do ano passado. Então, foi tranquilo, porque dizem que em setembro é bem difícil, porque o ano letivo começa em setembro, muitos cursos no Niagara College, poucos cursos começam em maio, então foi bem tranquilo. Nós chegamos, foi bem corrido até, porque nós chegamos numa quinta-feira e as aulas começaram na segunda. Nossa! Foi bem em cima da hora. E sexta-feira nós começamos a procurar apartamento, no sábado a gente aplicou. Foi bem rápido, porque sexta-feira nós olhamos uns 5 apartamentos, aí eu gostei de onde a gente mora hoje em dia, a gente aplicou no sábado e na segunda nós fomos aprovados. Mas eu conheço pessoas que tiveram mais dificuldade, que demoraram um pouco mais tempo para encontrar um lugar para morar. Vocês estão numa área central de St. Catharines? Ou é mais residencial? Tem tudo que eu preciso aqui perto de casa, mas é mais residencial aqui, sim. Mas, assim, tem uma coisa também aqui, porque nós chegamos sem carro, tem um ponto de ônibus bem em frente à minha casa, se eu andar um outro quarteirão, tem um outro ponto. Então, tudo isso influenciou também na nossa decisão.
Então é fácil se movimentar por aí na região. Eu acho. Antes, eu não sei se é porque antes de eu vir, eu escutei tanta coisa ruim sobre o transporte público daqui, que pra mim eu não acho tão ruim assim. Eu não posso comparar com Toronto. Uhum. Muito menos Vancouver, que tem o transporte público. Eu lembro que se o ônibus estava cheio em Vancouver, eu falava, vou esperar o próximo, que era daqui 5 minutos. Aqui não. Aqui eu tenho que esperar meia hora e final de semana e feriado é a cada 1 hora o ônibus. E outra coisa ruim aqui da questão do transporte público é que, por exemplo, no final de semana não funciona o ônibus regional. Sei. Então, se eu moro em St. Catharines e trabalho em Niagara Falls, eu não vou ter ônibus. Eu vou ter que pegar algum outro ônibus. Tem um ônibus, o GO, que vem de Toronto, que é até mais caro. Eu vou ter que pegar algum outro ônibus, porque o regional não funciona. Isso é ruim. Mas como eu trabalho em St. Catharines, moro em St. Catharines, quando eu preciso pegar ônibus também, para mim não é problema. Aí você teve que comprar um carro. Porque aí meu marido começou a trabalhar em Niagara Falls. E trabalhando em restaurante, saindo tarde, não tinha ônibus. A cada volta, o Uber era $30-35. Não, é caro. Então, a gente estava gastando mais de Uber do que se tivesse comprado um carro. Aí foi aí que a gente decidiu. Aqui, essa região é uma coisa que o carro faz diferença. Quem não tem carro consegue viver, mesmo no inverno. E falando no inverno, você passou o primeiro inverno, né, 2009, 2020. Como é que foi? Dizem que foi muito mais tranquilo do que normalmente é. Sinceramente, eu achei bem tranquilo. A parte mais chata que eu achei foi ter que limpar carro, porque a garagem não é coberta. Essas coisas assim, que tipo, eu tenho que acordar mais cedo porque eu tenho que limpar o carro para ir para trabalhar. E qual foi a parte mais difícil dessa mudança toda? Na nossa espera, né? A espera do visto foi muito difícil pra gente. A gente teve até um probleminha que quando a gente pagou o college, até não foi culpa do college, mas quando a gente pagou e quando aplicaram, já tinham encerrado as vagas internacionais. Então, era para a gente ter vindo em janeiro de 2019 e nós só conseguimos vir em maio de 2019. Então, assim, a gente já não estava mais trabalhando, estava organizando tudo. Aquela espera, a ansiedade do visto, porque ainda corria o risco de ser negado, né? Quando eu cheguei aqui, apesar de todo mundo falar para mim, olha, fica tranquila, você vai chegar, você vai conseguir um emprego. Eu tinha muito medo, sabe? Eu tinha muito medo de não conseguir um emprego, porque a gente chega, tá gastando em real. É tudo muito caro pra gente quando a gente chega. Então, eu sofri bastante no início de ansiedade por conta do emprego, que foi uma coisa que realmente é questão de tempo e a gente consegue emprego. Aqui, eu acho que aqui eles não trabalha quem não quer. Eu falo quem não quer porque tem gente que é muito exigente, né? Então, pelo menos aqui na região, todo mundo consegue emprego. Você já tinha inglês fluente quando chegou aqui? Não. Não? Nem é fluente ainda, não. Não? Eu passo... na verdade, sim, eu me viro, né? Mas eu passo perrengue todo dia. É gente falando rápido, é gente que eu tenho que perguntar de novo. Porque eu trabalho no Walmart. E é gente pedindo coisas que eu não sei nem em português o que é, imagina. E aí eu pesquiso e tudo mais. Então, assim, eu me viro no dia a dia. Mas eu ainda tenho uma insegurança com o meu inglês. Então, para você chegar sem inglês algum, não é uma boa ideia. A gente vê muito na internet que pode vir sem inglês, que é fácil. Eu não acho que é. Eu tenho uma amiga que veio sem inglês e ela até tem um canal no YouTube e ela fala disso. Estudem antes no Brasil, porque o pessoal fala muito que não, você pode ir tranquilo, vai sem inglês que você aprende rápido. E a gente sabe que a realidade é outra, né? Até porque o inglês de uma sala de aula é completamente diferente do inglês da vida real. Totalmente. E como é o inglês do seu marido? Como foi para ele chegar na faculdade no primeiro dia com o inglês que ele trouxe do Brasil? Ele fala que a minha gramática é melhor que a dele. Mas o inglês dele
É melhor. Na verdade, o meu inglês, eu acho que o meu problema é meu listening. Eu tenho o pessoal que fala muito rápido aqui. Eu sempre brinco, eu falo, imagina brasileiro, caipira falando rápido. É a mesma coisa aqui. Porque tem hora que eu não entendo, é muita gíria, é o pessoal falando rápido. Eu não sei se ele é mais desenrolado, ele pega as palavras ali mais importantes e entende. Não sei, mas ele, na verdade, no primeiro dia de aula, ele falou, eu lembro que ele comentou de um professor que ele teve um pouco de dificuldade de entender, eu não sei se o professor era escocês, eu não lembro direito, mas para ele foi bem tranquilo. Foi fácil conseguir esse emprego? Antes você trabalhou na Tommy Hilfiger. Eu trabalhei na Tommy por 4 meses e eu não estava gostando de lá, então eu comecei a aplicar para o Walmart, porque eu ouvi dizer que era um ambiente bom para se trabalhar, conhecia um cara que trabalhava lá. E aí eu apliquei para essa vaga. Não foi difícil. Deu um problema no sistema, mas deu certo. Aí já faz 1 ano e 1 mês que eu tô lá. Você ganha lá, vamos dizer assim, consegue sobreviver bem aí em St. Catherine, no geral? É tranquilo, não é nada muito... A gente brinca que se for comparar uma pessoa que trabalha num supermercado e ganha um salário mínimo no Brasil, nunca vai ter a vida que a gente tem aqui. Nunca. Tipo... comprar videogame, comprar os eletrodomésticos que a gente gosta, né? Essa questão o poder de compra daqui é muito maior, né? Uhum. Então, assim, dá pra viver sim. E sobre St. Catherine, o que você mais gosta e o que você menos gosta daí? Porque, assim, diferente do Brasil, no Brasil, você precisa fazer alguma coisa, você vai ao centro, encontra tudo para o carro e faz tudo. Aqui você depende do transporte, seja ele público ou carro, mas você depende do transporte para poder ir ao banco, ir ao supermercado, por ser tudo muito espalhado aqui. Essa sensação que eu tenho aqui da região. Apesar de ser normal para eles, para mim é estranho. O que eu gosto de St. Catharines, eu acho que tem muitos parques, eu acho uma cidade linda. Apesar de ter né, uma região mais feia, óbvio, como qualquer lugar, mas aqui tem muita coisa gostosa para fazer relacionada à natureza. Então, dá para fazer trilha, dá para fazer o piquenique. Aqui tem o lago, né? Do lago daqui a gente consegue ver a CN Tower. Eu gosto bastante da cidade. Eu falo que eu namoro aqui todo dia. Quando eu passei, eu acho tudo lindo aqui. Vocês curtem o que a cidade oferece na área de lazer? Hoje em dia, pra mim, tá ótimo. Talvez se eu fosse mais nova, não. Aqui só tem mais barzinho mais tranquilo. Aqui é uma cidade bem pacata. Pra mim, é gostoso. A gente gosta de conhecer cervejarias e isso tem bastante aqui. Restaurante, mas assim, não é animado. Porque aqui também tem a Brock, né, a universidade. Eles fazem muita festa entre eles, mas o pessoal que trabalha comigo, que faz a Brock, reclama muito. Se eles querem sair, eles têm que ir pra Toronto, porque aqui não tem muita coisa pra fazer. Então, por exemplo, um dia desses eu fui numa fazenda que tava fazenda de abóbora, e aí é um passeio, porque o lugar é lindo, né? Tem tudo, o caminho é lindo para chegar até a fazenda. E teve algum preconceito, alguma coisa no emprego, por exemplo, você ser brasileira? Alguém teve, ou foi normal? No trabalho, com quem trabalha lá, não, até por ter muito estrangeiro trabalhando lá. Mas eu já senti preconceito, sim, de cliente. Na hora que começa a conversar, eu falo, mas pra que é isso? Porque tem coisa que eu não sei o que é. E aí a pessoa fala, isso aconteceu acho que 2 vezes, assim, fala, esquece. Você percebe que se chega um canadense, a pessoa fica mais confortável de conversar. Isso existe, sim. Eu tenho amizade com o pessoal do trabalho, com o canadense e com os estrangeiros, mas eu sinto que no trabalho os canadenses são bem assim, entre eles. Assim, conversam muito legais, falam pra gente marcar para fazer alguma coisa, mas na hora de sair, eles saem entre eles. Isso até de andar entre eles eu não vejo nem como um preconceito. Até porque meus amigos também são brasileiros. E vocês têm planos de um dia saírem de St. Catharines? Então, eu não quero sair daqui, mas tudo vai depender, porque assim, o João se forma em maio, e aí tudo vai depender, se surgir uma oportunidade de emprego em algum lugar, a gente vai, mas por mim, eu continuo aqui na região, eu adoro morar aqui. Conhece outros brasileiros? Sim, aqui não tem muito brasileiro não,
Mas assim, meus amigos mesmo são brasileiros. Tem até grupo de WhatsApp e tal, mas comparado a Toronto, por um exemplo, é uma comunidade bem pequena. Você não vai entrar no ônibus e escutar português, por exemplo. Talvez em Niagara Falls, porque tem muito turista, né? E quais as suas recomendações para quem está se mudando para St. Catharines? É importante vir preparado financeiramente para comprar um carro. Com 6 meses aqui a gente financiou nosso carro. Mas eu falo assim, não no dia a dia, porque o dia a dia você dá um jeito, mas assim, para poder conhecer a região. Porque a região é muito linda, então tem muito lugar legal que só quando você dá de carro mesmo para você passear para conhecer. Está preparado para o frio, né? Que isso é importante, eu acho que em qualquer lugar do Canadá. É engraçado que eu falo que, por exemplo, agora eu acho que deve estar 6 graus aqui. Eu falo que, por exemplo, 6 graus, eu vou sair na varanda de chinelo, tô só de moletom, mas eu sinto que 6 graus no Brasil é muito mais frio do que aqui também. Mesmo estando pro lado de fora. É estranho isso. Eu não sei se é porque o corpo vai acostumando. Eu acho que é bem isso, né? E o seu marido está curtindo essa experiência? Ele adora. Por ele também a gente não sai da região, não. Tudo vai depender mesmo das oportunidades que virão. Se tiver alguma oportunidade fora, a gente tem que aceitar, né? Nós só estamos começando a vida aqui. Então, no início, a gente ainda está na fase do perrengue, né? Dizem que os 3 primeiros anos são os anos do perrengue. A gente ainda está nessa. Tá no comecinho ainda. Tomara que depois de 3 anos passe. Mesmo do perrengue, vocês já conquistaram bastante coisa, como carro, casa e emprego. Eu falo isso, eu falo do perrengue até da correria, porque assim, muitas vezes no horário que eu tô trabalhando, ele tá em casa, aí depois eu tô em casa, ele tá trabalhando. Eu falo mais por isso mesmo, porque nossa, não tem do que reclamar não. Graças a Deus, as coisas aqui acontecem muito rápido. As conquistas acontecem muito rápido aqui, né? Graças a Deus. E falando em burocracia, foi muito fácil conseguir o carro, a casa? Rolou muita papelada? Como é? Na verdade, nós compramos o carro, até aí em Toronto, né? Um brasileiro, que quase todos os brasileiros daqui da região compram com ele, porque ele consegue fazer o financiamento e tal. E ele só pediu pra gente preencher uns documentos. Eu entreguei a carta do meu trabalho, coloquei em anexo que eu tava trabalhando. Meu marido fez a mesma coisa. E aí depois ele aprovou. Ele falou, eu consegui a aprovação até o valor tal. E aí foi isso. Aí a gente escolheu o carro e foi lá buscar. Foi bem fácil até. Foi bem tranquilo. Você acha que se não tivesse vindo com o seu marido, seria mais difícil? Você acha que o fato dele estar aqui com você facilita ou fica mais difícil? Eu acho que ajuda eu ter alguém aqui, sim. Eu conseguiria me virar também sozinha. Ainda mais nessa região, que é uma região que tem muito casal e muita família. Tá aí uma dica também que faltou dar. Talvez quem venha sozinho, não sei se é a melhor região. Apesar que eu tenho amigos solteiros também, por até ser pacato também, né? Aqui tem a vantagem da questão financeira, né? Que por ser um custo de vida mais barato, acaba sendo, né? Tem essa vantagem. Mas a questão de ser mais pacato mesmo, eu acho que é um pouco mais difícil, sim. Você conhecer pessoas, né? Solteiros. Vocês têm planos ou sonhos de abrir um negócio próprio aí em St. Catharines? Uma padaria própria, uma coisa... ainda é sonho, né? Eu acho que todo mundo que chega aqui tem um pouco esse sonho de abrir alguma coisa, né? Mas a gente pensa assim, por enquanto ainda não é nem objetivo, é sonho mesmo. Porque a gente pensa em várias coisas, mas tomara que um dia dê certo. E dê certo, quem sabe, aqui nessa região mesmo, né? Mas aí que tem toda... E aí, eu tenho visto bastante, hoje em dia os brasileiros estão na região, em Toronto, né? Você acha padaria, pessoal que faz coxinha, brigadeiro, tudo a gente está encontrando aí hoje em dia, isso é muito legal. Já tem aí alguém fazendo isso? Não, aí em Toronto. Aqui eu sei que vai abrir um market com itens brasileiros. Não sei direito como vai funcionar, ainda não abriu. Mas assim, a gente tem umas coisas que a gente compra que tem 2 empresas que vêm de Toronto e trazem aqui na região pra gente. E aqui, em frente à minha casa, tem um lugarzinho que chama Los Amigos. Na verdade é mais coisa mexicana, argentina, mas você acha suco de maracujá, farofa,
polpa de maracujá, mandioca eu compro lá, então, é aqui na frente da minha casa, então, quebra o galho. E como fica o Brasil? Vocês têm planos ou pensam em um dia voltar a morar no Brasil? Eu não penso em voltar pro Brasil, não. Eu não sei o que vai acontecer da minha vida. Ultimamente eu tô no tal do... Nunca vou dizer nunca pra nada. Mas eu só penso em voltar pra visitar mesmo. Pra visitar minha família e os meus amigos. E agora, estando um ano e pouco aqui, qual é a sua visão que você tem do Brasil? Das coisas que acontecem lá, das notícias que você recebe de lá. Como é que você vê agora com um olhar mais, vamos dizer assim, mais estrangeiro? Quando as pessoas veem alguma notícia no jornal e vêm falar para mim, eu falo assim, não, mas não é bem assim que mostra, porque no fundo eu fico com vergonha da situação, de tudo que está acontecendo hoje no Brasil, eu fico um pouco constrangida, para ser bem honesta. E aí eu fico triste, né, porque minha família está lá. Apesar de eu estar aqui, eu me importo com tudo que está acontecendo lá. Em compensação, tem muita coisa que hoje eu dou muito mais valor no Brasil. Por exemplo? Higiene. No Brasil, o brasileiro é muito preocupado com higiene pessoal. A gente é diferente em relação a isso. Que, infelizmente, eu não sei se é porque eu tô no interior e isso também é um pouco pior. As pessoas não se preocupam com cuidar dos dentes, escovar os dentes. Eu não posso generalizar, mas eu vejo muito isso. Até também em relação à comida, que eu acho que a gente se alimenta muito melhor, né, nós brasileiros. Que tipo de conselho você daria para a Marina que chegou aqui há 1 ano e meio atrás? A Marina que estava a caminho do Canadá, eu diria para aproveitar o tempo que estava, ao invés de ficar depressiva e ansiosa, eu diria para estudar mais inglês. E aproveitar mais o restinho do tempo com os pais e os amigos. Porque foi um momento muito difícil, essa ansiedade me fez muito mal. Mas para a Marina que chegou aqui, eu diria também em relação à ansiedade para não sofrer tanto, porque tudo aqui encaminha muito bem. É tudo questão de tempo. Vai mandar currículo, depois de um tempo vai conseguir o primeiro emprego. Não deu certo, procura outro emprego. Aliás, é o conselho que sempre o meu marido me deu. Para ir mais tranquilo e mais leve, porque a ansiedade é muito ruim, atrapalha muito, e quem está vivendo, quem está recomeçando a vida, a ansiedade é difícil, né, a gente controlar, mas é importante aproveitar mais cada momento. A gente trabalha mais aqui, hoje eu sinto que eu trabalho mais, é mais corrido, mas ter o retorno também é muito bom, né? No final do mês, você trabalhou, mas você pode aproveitar, coisa que muita gente no Brasil não tem condições, né? Uhum. Só trabalha e não consegue aproveitar. Aqui a gente consegue aproveitar a vida um pouquinho, apesar da correria. Uma coisa que eu acho muito legal é que eu não sou mais a Marina que chegou. E em 1 ano e meio, eu tenho certeza que eu mudei muito, eu cresci muito e eu sou muito mais forte do que eu imaginava. Apesar de existir ainda insegurança, que eu falo insegurança do inglês, eu tenho certeza que eu sou muito mais forte do que quando eu cheguei aqui. Eu acho que a pessoa tem que se dedicar. Tá aqui, já é tudo tão difícil, tem que se dedicar para melhorar o inglês. Eu vejo gente que tá no Niagara College que fala assim, nossa, eu tenho que estudar inglês. Porque não é porque teve uma boa nota no IELTS, tá estudando em inglês, que acha que o inglês tá bom. Pelo contrário, tem que evoluir sempre. E a gente agradece a participação da Marina Varela no nosso episódio do Ontário Não É Só Toronto. E vale o esclarecimento de que as opiniões e experiências relatadas pelos nossos convidados, que não significa que será a mesma coisa para outra pessoa. O importante desses episódios é que as pessoas conheçam um pouco de como é morar e viver nesses lugares. E se você chegou até aqui, agradeço a audiência e até o próximo episódio. Ontário não é só Toronto, é uma realização da BRZ Group Inc. We would like to acknowledge funding support from Ontario Creates, OCOMDC, an agency of the Government of Ontario.
nous tenons à souligner les soutiens financiers de l'Ontario Creates, OMDC, un organisme du gouvernement de l'Ontario. Visite o nosso website wavemagazine.ca e nos siga nas redes sociais. The views expressed in this podcast are the views of the interviewee and not necessarily reflect those of the province.